Você mora fora do Brasil, mas quer continuar investindo em ações aqui no país? Ou está pensando em dar saída fiscal, mas quer manter suas posições em renda variável aqui no Brasil? Olha, durante algum tempo eu vi investidores que saíram do país, foram morar fora e precisaram muitas vezes liquidar posições com lucro e recolher imposto de renda, ou até mesmo liquidar posições com prejuízo, por falta de alternativa. Até que eu conheci a conta CNR e com ela essa realidade ficou um pouco diferente. Meu nome é Ângelo Milok, eu sou jornalista, trader e analista de investimento CNPI e hoje eu vou te explicar como investir em ações no Brasil, mesmo morando no exterior. Então, fica comigo até o final. Para você investir em ações no Brasil, mesmo morando no exterior, você precisa de uma conta CNR. O que é conta CNR? Bom, eu coloquei aqui uma apresentação, né, e vou comentar com vocês aqui por esse mapa mental, e aí a gente consegue ver pontos por pontos, né? Então, o que é uma conta CNR? Eu tô falando disso porque para você investir em ações no Brasil, morando no exterior, você precisa dessa conta de não residente, tá? Então, ela é, como eu acabei de falar, uma conta de não residente para quem já deu saída fiscal, né? Então, um dos requisitos aqui, você já tenha dado saída fiscal aqui no Brasil, e ela permite que os investidores que são não residentes eles tenham acesso ao mercado de capitais Brasil, enfim, possam investir em diversos ativos, seja de renda fixa, renda variável, como é o nosso caso. E é uma solução legal e segura para quem já está, né, morando fora, já deu saída fiscal, não pretende voltar para cá tão cedo, quer transacionar dinheiro, né, com seus compromissos aqui do Brasil, ela é uma solução segura. E quem que pode abrir, né, essa conta? Brasileiros não residentes fiscais, ou seja, eu coloquei brasileiros aqui, mas ali também já está estrangeiros interessados no mercado BR, né? Claro que tem um pormenor aqui que daqui a pouco eu já passo na questão da documentação, mas brasileiro não residente, estrangeiros, né, interessado no mercado e quem quer manter investimentos brasileiros. E aí, no caso que a gente está falando, né, o foco do canal, o mercado de ações no Brasil, tá? Então, isso aqui já é um resumão, a conta CNR é para não residente, pode abrir brasileiro que está fora e também estrangeiro, né, o gringo que a gente fala, que tem interesse no mercado de capital aqui do Brasil, tá? Eu esqueci de pedir no começo do vídeo, mas se você está gostando até aqui, já boleta o joinha, é de graça e você ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo aqui sobre conta CNR para outros não residentes que estão morando também fora do Brasil e precisam saber das vantagens da conta CNR e é justamente delas que eu vou falar agora. Tá? Então você vai ter acesso total à B3, né, a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Você vai ficar em conformidade fiscal, tá faltando um L ali, legal no país que você está, né? Para você ter uma conta CNR, você tem que estar legalizado no país onde você está, e aí você fica zerado com essa questão legal, tanto no país de origem quanto aqui no Brasil. Uma vantagem que você pode fazer proteção cambial e ficar exposto em reais, né? Caso a sua estratégia de investimentos ela prevê nessa exposição em real, você consegue. Você vai poder diversificar seu portfólio, né? Diversificação de moedas, conforme eu coloquei aqui. E com uma conta CNR você tem acesso, por exemplo, ao home broker do BTG Pactual, que eu coloquei aqui, né? É o banco do qual eu vou falar da conta CNR e você pode ter acesso à plataforma completa do BTG Pactual da mesma forma que seria se você tivesse uma conta normal, tá, pessoal? Uma conta de, de residente, tá? Uma conta normal dessas que a gente abre aqui, tá? E também vamos falar do processo de abertura, né? Deixa eu maximizar aqui na tela, porque são duas vertentes aqui que a gente precisa entender em relação ao processo de abertura. Acabei colocando um quadradinho aqui, mas vamos lá, tá? Então, qual que é o processo de abertura? Vou falar sobre a documentação necessária e depois sobre como esse processo corre, tá?
Então, a documentação necessária é um comprovante de residência no exterior, você precisa já ter no seu nome certinho, um passaporte, né, válido, ou RG e CNH. Na realidade, é um documento com foto, né? E a declaração de saída fiscal, né? Ou pelo menos a comunicação de saída fiscal. Você precisa emitir esse documento junto à Receita Federal, informando que você que você deu saída fiscal, né? Se você ainda não tem esse documento, ele é o mais importante, eu acredito, e você precisa providenciar, tá? Você não vai conseguir abrir a sua conta CNR sem esse documento, tá, pessoal? Então tem que providenciar. Em alguns casos, também é exigido o NIF, né, que aí para quem está morando nos Estados Unidos é como se fosse o CPF lá dos Estados Unidos. E dependendo do país que você tá também, eles podem solicitar documentos adicionais, tá, pessoal? Então o banco, ele faz uma avaliação bem criteriosa a respeito do seu perfil, e aí eu vou explicar por que daqui a pouco na questão dos custos, e ele pode solicitar documentação extra, tá bom? E para quem é gringo, né, se você está ouvindo, se você é de outra nacionalidade, enfim, você precisa de um CPF válido aqui do Brasil também, tá? Então você pode entrar em contato com a Receita Federal do Brasil, solicitar um CPF, é possível o estrangeiro ter um CPF nacional, e aí você consegue emitir dar entrada na solicitação da sua conta também. Próximo passo aqui, o processo, tá? Então como que funciona o processo? Tem essa análise, né, de compliance, igual eu falei, onde o banco vai verificar seus documentos, a papelada, né, ver se está tudo ok, e caso esteja, vai seguir. Caso não esteja, vai solicitar outras documentações. O processo é 100% digital e é importante que você faça ali uma organização antecipada, né? Reserva, separa todos esses documentos certinho, né? E depois você envia para o banco, ou se você for fazer com suporte de algum assessor, passe para o seu assessor e ele te auxilia nessa questão da abertura de conta. Por fim, pessoal, eu coloquei aqui a questão dos custos também, que é importante a gente saber quanto que você gasta, né, para pagar, para ter essa conta CNR, né? E essa aqui eu acho que talvez seja a parte mais importante do vídeo, porque a conta CNR ela é dividida em três. Então você tem aqui a conta CNR Lite, eu vou até começar por ela, porque ela é uma conta que ela não tem custo, tá? Então você abre ela, não tem custo para abrir, um custo de abertura de conta isso não existe, e ela também não tem mensalidade, tá? Então você não precisa, não tem aquela tarifa, né? Que pra gente que é brasileira, a gente durante um bom tempo a gente teve isso, né? De ter tarifa bancária, né? E só que por não ter custo, né? Ela é uma conta mais enxuta, ela te dá acesso a produtos de renda fixa e fundos de previdência, ou seja, se você quiser investir em ações com a CNR Lite, você não consegue da forma tradicional, né? Então, escolhi uma ação, sei lá, Petrobras, e vou comprar o ativo, né? Os papéis. Você não consegue com a CNR Lite. Porém, você consegue se expor a esse mercado aqui por meio dos fundos de previdência, né? Então, deve ter algum fundo disponível na plataforma do BTG, e aí se você precisar de alguma orientação sobre qual fundo escolher, fala comigo que eu te direciono atendimento com algum assessor de investimentos, e você pode investir em um fundo de previdência privada que tem lastro no mercado de ações, tá? Seria uma forma, tá? Mas não é o convencional. E aí você vai ter aqui na sequência a CNR Full, que eu até coloquei as duas junto, né? Vou trazer um pouquinho para cá. E a CNR com regime especial, é a Full com regime especial. E aqui entra o pulo do gato, porque as duas têm esse custo de R$ 24.000 por ano, já coloquei ali. Ele é um custo que ele é dividido em dois pagamentos, né? Então, a cada semestre, o banco vai te debita R$ 12.000 por ano, por semestre, então 12 mil, no total de 24 mil por ano, e ambas têm esse custo, né? O que diferencia aqui uma da outra é que a CNR
Full tributada, você segue o regime de tributação que é vigente hoje no Brasil. Então você paga imposto de renda sobre ganho de capital, né? O resumo da ópera. Comprei a 10, vendi a 20, tive ganho de capital, recolho imposto de renda 15%, 20%, né, swing trade, 20% se for day trade, né? Acho que não vai ser o caso de ninguém aqui, mais 15% sobre o ganho de capital. A CNR Full com regime tributário, com regime especial, que é o pulo do gato, né? Que todo mundo quer. Porque você consegue investir em ações, manter um portfólio diversificado com vários papéis e você tem o benefício fiscal de não precisar recolher imposto de renda sobre ganho de capital. Então, dividendos, né? Atualmente a lei está mudando aqui no Brasil no início de 2026 para quem ganha dividendos acima de 50 mil por mês, né? Vai ter que recolher, enfim, outro papo para outro vídeo. Mas a gente diz, né, que dividendos não são tributados e o ganho de capital na conta CNR Full de regime especial, você não precisa recolher tal IR. Então tem essa vantagem. Na CNR Full tributada você recolhe e na CNR Full de regime especial você não recolhe, né? E por que eu abriria, Ângelo, a CNR Full tributada se eu tenho a CNR Full de regime especial, onde eu não recolho imposto de renda, né? É uma pergunta que eu já vi alguns investidores se fazendo. A grande questão aqui, pessoal, é na CNR Full, o que acontece? Pode ser que você já tenha um portfólio de ações com lucro ou prejuízo independente, tá? Da situação que estão os papéis. Quando você migra sua conta do BTG ou de qualquer outro banco para uma conta CNR, uma conta de não residente, seja ela full, né? Tem que ser a full no caso de ações, você é obrigado a liquidar essa posição. Então, se você está na CNR Full tributada, você liquida a posição, recolhe imposto de renda sobre o que tiver lucro, o que tiver prejuízo você absorve e aí você tira, né, da sua conta normal e joga para sua conta CNR, a tributada. Porém, na conta de regime especial, como não há esse benefício, né, esclarecendo a dúvida, por que eu teria uma tributada em vez de uma conta com regime especial? É justamente por isso, porque quando você migra para conta CNR Full de regime tributado, você não precisa liquidar suas posições agora. Então imagine que você tem aí, sei lá, 1 milhão em ações, você não quer recolher imposto, não quer zerar a posição, não quer pagar IR, você abre a CNR Full tributada, porque aí você migra, né, o seu portfólio exatamente do jeito que ele está. E aí você, paralelamente, você também abre uma Full com regime especial para fazer seus novos aportes nessa conta. Porque aí, daqui para frente, né, os novos aportes, você tem o benefício, né, o regime especial, ou seja, você fica livre de pagar IR sobre ganho de capital e no portfólio que já existe, você não precisa zerar a posição e recolher imposto agora, caso você não queira, ou realizar prejuízo também, caso você não queira, tá? Eu queria saber se ficou claro, né? Se você tiver dúvida em relação a isso aqui ainda, deixa para mim aqui nos comentários que eu explico de novo, mas em geral é isso, tá, pessoal? Você manter as duas contas, né? Mantém as duas contas, a tributada para você migrar seu portfólio sem ter que realizar lucro ou prejuízo e a CNR Full com regime especial para fazer novos aportes. E aí tem taxa ali, né? São 24 mil por ano, porém é por CPF, tá? Não é por conta. Esse é um valor que o banco cobra para fazer a sua representação fiscal contábil aqui no Brasil, tá? Então é o banco que vai estar te auxiliando, né, te representando perante a Receita Federal para que você consiga ter, né, os seus investimentos de forma legalizada no país, tá? Então, esses são os principais pontos que a gente tem aqui na questão da conta CNR e é dessa forma que você consegue investir em ações morando no Brasil, mesmo morando
fora do Brasil. Um último ponto que eu acredito que vale a pena a gente conversar aqui é se vale a pena para você ou não ter uma conta CNR, um CNR Full, né? Independente se é tributado ou não, que vai te custar R$ 24.000 por ano. E aí você tem que fazer uma avaliação, principalmente do tamanho do seu portfólio, considerar, né, se a rentabilidade do seu portfólio de ações ou de qualquer outro ativo de renda variável comporta, né, esse custo, né, de R$ 24.000. E inclusive, se você tem muito capital, né, aplicado em renda fixa, se o IR que você paga sobre o rendimento na renda fixa, de repente pode ser até maior do que esses R$ 24.000 por ano na CNR Full, tá? E aí lembrando que na CNR Full há o regime especial, né, a isenção de IR, inclusive para renda fixa. É isso que eu estou querendo explicar, tá? De repente você vai optar pela CNR Lite para ficar livre de mensalidade, só que na CR de mensalidade não, né, de anuidade. Só que na CNR Lite você vai ter que recolher IR, inclusive dos títulos dos seus produtos, né, seus investimentos na renda fixa. E aí, dependendo do tamanho do seu capital, esse IR vai ser maior do que 24.000 com certeza, né? Se uma pessoa tem 3 milhões aplicados em renda fixa, que já dá uma rentabilidade aí pelo menos de 1% ao mês, o IR que você vai pagar disso já vai ser mais caro do que R$ 24.000, tá? Dá pra gente fazer a conta em relação a isso. Agora, se o seu capital ainda é pequeno, está começando, R$ 24.000 é um valor financeiro expressivo dentro da sua realidade, aí compensa ficar com a Lite mesmo, tá bom? Eu tenho um grupo no Telegram, vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no QR Code, você pode acessar, entrar lá, e eu compartilho muita coisa sobre trading lá, sobre o mercado renda variável no geral, né, que é a área que eu acompanho. E se você tiver alguma dúvida, quiser me encontrar por lá também, falar sobre CNR, como eu falei, eu tenho parceiros, né, que são assessores na Sacra Investimentos, consigo direcionar um atendimento para você, tá bom? E se você gostou do vídeo, boleto joinha é de graça, você me ajuda muito ao YouTube entregar esse conteúdo, né? Inclusive você manda esse vídeo para seus amigos não residentes que estão por aí, mundo afora também. Se inscreve no canal, comenta aqui de que país que você assistiu esse vídeo, que eu gosto também de saber, tá bom? No mais é isso, gente, valeu, até a próxima.